Oi, Eliane, tudo bom? Oi, Igor, tudo bem? E você? Tudo bem. A gente estava estabelecendo a conexão aqui. O pessoal vai começar a entrar agora. Você vai ver que de baixo para cima, né, começa as pessoas a avisar que elas estão entrando. Então, como que vai ser a dinâmica? Elas vão fazer perguntas, né, a mais para o final, que eu vou estar colhendo aqui, e algumas perguntas eu vou estar interessando para você, né? Vou ler aqui rapidinho, Elaine. A professora Elaine, ela é professora da Universidade Estadual de Maringá, é bolsista produtividade do CNPq, possui doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade de Cambridge e pela Universidade e pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A professora Eliane também é pesquisadora do CND da Fundação Getúlio Vargas. Queria te cumprimentar, Eliane, por poder participar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Né? O tema de hoje é: o investimento é importante para puxar o setor privado? E com essa pergunta, com esse grande tema, eu já encaminho a primeira pergunta para a gente debater aqui. Há um conflito entre o investimento público e privado ou eles são complementares? O que você pode dizer sobre isso? Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar desse debate com você. Sobre a sua primeira pergunta, eu vou recorrer à teoria econômica, porque existem duas principais abordagens que norteiam esse papel da política fiscal, o papel do investimento público, em atrair ou em estimular ou não o investimento privado. A gente tem a abordagem neoclássica, né, que ela vai dizer que existe uma substituição entre investimento público e privado, ou seja, há um efeito crowd-out que acontece quando o aumento do investimento público acaba implicando redução do investimento privado, e o mecanismo por meio do qual isso acontece é porque o aumento do investimento público acaba gerando pressões sobre a taxa de juros, que aumenta o custo do capital e, por sua vez, acaba reduzindo o investimento privado. A gente tem uma abordagem que faz uma análise oposta, que é a abordagem keynesiana, e que defende a existência de um efeito de complementariedade entre investimento público e investimento privado, ou seja, há um mecanismo de crowding in, ou seja, o aumento do investimento público acaba implicando o aumento do investimento privado. E para justificar essa complementariedade, existem mecanismos pelo lado da oferta e pelo lado da demanda que faz com que o investimento público aumente o investimento privado. Pelo lado da demanda, um primeiro mecanismo é o próprio efeito multiplicador, ou seja, quando há um aumento no investimento público, isso via efeito multiplicador implica aumento da renda da economia e, por sua vez, aumento do investimento privado. Além disso, o aumento do investimento público implica na expansão da capacidade física da economia como um todo e uma maior integração do mercado doméstico, principalmente via infraestrutura. Isso acaba implicando aumento do investimento privado também. Pelo lado da oferta, a gente tem outros mecanismos. Por exemplo, existem serviços que são facilitados quando há um aumento do investimento público. E isso faz com que haja redução no custo de produção para o investimento privado e, por sua vez, aumento de produtividade. Além disso, quando o investimento público acontece, ele gera uma demanda autônoma por diversos setores da sociedade. E quanto mais sofisticados são, quanto mais sofisticada é essa demanda, é maior a complexidade dos setores que ela consegue estimular. Então, essas são Uhum. as duas principais abordagens. Uma acredita que os dois são complementares, outra que um acaba substituindo o outro, ou seja, se o governo investir muito, ele vai acabar expulsando os investimentos privados, e são elas que norteiam as análises da teoria econômica, né, sobre o papel do investimento público e essa existência ou não de conflito entre essas duas variáveis. Muito interessante, Eliane, você colocar exatamente esses dois pontos de vista, né, que é sempre o grande debate
entre os economistas, se existe esse crowding out ou se, na verdade, o investimento público proporciona um movimento de crowding in, né, que é conjugar com o investimento privado e, de fato, ajudar o investimento da economia e não expulsar um ao outro. Aproveitando que você tem muita coisa escrita sobre o tema, você até fez um artigo recente muito interessante, né, sobre essas propriedades, essas particularidades de como que o investimento público, né, estimula o investimento privado. Perguntando agora um pouco de Brasil, na relação recente, né, no país, né, há uma diferença, há um conflito ou há uma complementaridade desse investimento público, desse investimento privado, e como que em momentos de crise, né, o investimento público é mais importante, é menos importante, como que equilibrar isso? Tá. Bom, quando a gente analisa de forma geral, eu não sei se você está me escutando bem, porque no final da sua fala deu uma breve cortada, mas eu Cortou? consegui captar a mensagem. Se eu Tá. deixar de dizer coisa, você me avisa, por favor. Quando a gente Tá. analisa, de forma geral, essa relação entre investimento público e privado no Brasil, de forma geral, o investimento público ele está relacionado positivamente ao investimento privado. Mas a gente pode demarcar alguns períodos específicos e como que isso aconteceu, né? Por exemplo, a esse artigo que você se referiu, a gente faz uma análise de 1980 para cá e a gente consegue delimitar alguns períodos distintos dessa relação. Primeiramente, né, de 1980 até início de 2000, principalmente até 2002, mais ou menos, a gente tem uma redução no investimento público, e essa redução no investimento público implicou e estava relacionada a uma redução no investimento privado, redução no crescimento da produção industrial, redução no crescimento da economia como um todo. Depois, um segundo período, de 2003 até 2010, foi um período no qual o investimento público cresceu. Se a gente pegar essas estatísticas, é claro esse crescimento. E esse investimento público cresceu, sobretudo, pelas empresas estatais, via infraestrutura, que vocês devem acompanhar aí mais que eu. E nesse período houve também um crescimento do investimento privado e um crescimento da economia como um todo, de 2003 a 2010. Depois, no segundo período, após 2011, sobretudo, por mais que o investimento público tenha sido mantido, mesmo que de forma forçada via empresas estatais, o investimento privado não cresceu. Não cresceu porque houve toda uma mudança no regime macroeconômico, muitas outras coisas que aconteceram nesse processo e que o investimento privado não aumentou. Então, apesar da manutenção, mesmo que forçada, do investimento público, nesse período, essa relação ela meio que se perde. Uhum. De 2017, a gente tem algumas mudanças importantes, né? Principalmente no regime fiscal. A gente tem a aprovação de um novo regime fiscal, basicamente de um teto para os gastos públicos, né? Com base nessa aprovação do teto dos gastos públicos, isso implica num crescimento real dos gastos públicos zero. E como a gente tem outros crescimentos, previdência, o crescimento da população, o crescimento da renda, tudo isso faz com que alguns gastos ali dentro precisassem ser reduzidos, dentre eles o gasto com investimento. Então, de 2017 para cá, a gente tem uma redução no gasto no investimento público, também do investimento privado. Então, nessa história da economia brasileira, em grande parte do período, essas duas variáveis estão relacionadas positivamente. O aumento do investimento público estava relacionado ao investimento privado. Legal. Eliane, se a gente colocar agora, expandir um pouquinho essa questão do investimento público que a gente está tratando aqui para a crise do coronavírus, né? Como que você enxerga o papel do investimento público diante de uma crise de saúde pública? E antes de você responder, vou falar para as pessoas que estão entrando para mandarem perguntas aqui, que a Eliane vai estar respondendo, tá, pessoal? Então, Eliane, agora voltando para você, que você tem a falar sobre isso? Tá ótimo. Quando a gente acompanha o noticiário, o que a gente tem observado é uma discussão muito intensa das medidas de curto prazo. Por quê? Nesse momento,
O essencial é manter a renda, o emprego. Então, as medidas que estão sendo anunciadas são para garantir a renda, para garantir a capacidade das firmas pagarem os seus trabalhadores via crédito. Então, são Uhum. medidas de curto prazo e emergenciais. Mas, medidas de longo prazo, e aí eu estou começando a tratar do investimento, elas são fundamentais, né? Agora a gente está num momento emergencial, apagando fogo, vendo o que é possível fazer para amenizar os efeitos da crise imediatos. Mas, em termos de investimento, ele é fundamental, porque várias coisas ficaram claras nesse momento, dentre elas a incapacidade do sistema de saúde público atender a toda essa população e ainda, mesmo tendo recursos, a dificuldade de comprar produtos de fora. Então, a indústria nacional, ela não consegue atender a demanda doméstica por esses produtos que estão sendo altamente demandados agora. Uhum. A gente tem um Uhum. problema bastante grave aí. E o que a gente pode pensar, né, em termos de investimento, em termos de medidas de longo prazo, para evitar que, espero que não, mas se uma outra epidemia acontecer nos próximos 10 anos, como que o Estado brasileiro, como que o país pode se preparar para enfrentar uma situação parecida com essa novamente? Uhum. Então, algumas medidas de longo Uhum. prazo são fundamentais. Dentre elas, eu Uhum. destaco, na minha opinião, o fortalecimento do Estado, porque a capacidade de um país, de um Estado, atuar num momento como esse depende do seu fortalecimento, né? Se você tem um Estado forte, ele vai conseguir maximizar a sua atuação num momento como esse. Então, esse Uhum. é um ponto fundamental, né? Tá. Um outro ponto, investimento em ensino e pesquisa. No momento, todo mundo está esperando que venha da ciência a divulgação de uma vacina, de um remédio que seja eficaz, mas isso só é possível com pesquisa, com investimento em ciência, educação, ciência e tecnologia. Então, isso também é fundamental. Além disso, Uhum. o fortalecimento do sistema público de saúde. Porque no momento Sim. como esse é o principal agente, né, que entra, né, na história, como melhoria da infraestrutura, né, a abrangência, a qualidade de atendimento, isso é fundamental. Então, acho que em termos de investimento de longo prazo, eu destaco essas três coisas: aumento da capacidade de atuação do Estado, além disso, investimento em ensino em pesquisa e Entendi. Eliane, deu uma cortada, mas eu acho que eu pelo menos entendi. Se acontecer de cortar no momento que eu estiver falando, por uma questão do sinal, você me avisa que eu repito, tá bom? É, tá chegando algumas perguntas aqui bem interessantes, e eu vou tentar selecionar algumas aqui antes de a gente proceder para uma última pergunta que eu tenho, tá? Para a gente tentar encaixar, porque eu acho que encaixa na pauta que você está colocando. Uma delas é o seguinte: há uma proporção, né, pergunta aqui, há uma proporção entre o investimento público e o investimento privado? Primeira pergunta. Segunda pergunta que veio aqui do pessoal que está assistindo: um governo liberal seria capaz de fazer, empreender esse investimento público? Eu acho que daí é discussões intermináveis, né, que economistas têm, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a questão da proporção do público e privado também tem muito a ver com o ciclo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Qual que é o seu ponto de vista? Tá ótimo. Sobre a primeira pergunta, eu vou indicar a leitura daquele artigo. Eu não sei se depois você pode Uhum. postar no site, alguma coisa Uhum. nesse sentido, para as pessoas poderem se inteirar mais Uhum. sobre essa métrica. O Uhum. tamanho desse coeficiente, eu imagino que é essa a pergunta, né? A gente não tem, porque a gente olhou mais para a direção. Ou seja, se você dá um choque e aumenta o investimento público, como que o investimento privado vai reagir? E a gente estimou Uhum. modelos e essa direção foi sempre positiva. O investimento público foi uma variável fundamental
para estimular o investimento privado. Só que esse tamanho do coeficiente a gente não tem porque o nosso objetivo era mais olhar para a direção e não para o tamanho disso. Mas é possível fazer esse cálculo, né? Até quem perguntou se tiver interesse, Uhum. você pode calcular esse multiplicador e essa elasticidade entre essas duas variáveis, quanto que o aumento do investimento público implica no aumento do investimento privado. Qual que é o tamanho da elasticidade? É possível calcular. A gente estava mais interessado na direção e não no tamanho desse parâmetro, né? Que foi a pergunta feita. Sobre a outra questão, é bastante complicado a gente falar sobre isso, mas no atual momento que a gente está vendo, né, ao invés de fortalecimento do Estado, um Uhum. desmantelamento de todo o aparato estatal e da capacidade de intervenção do Estado. Redução de investimentos na saúde, na educação, além disso, investimento público baixíssimo, né? Se a gente pegar aquele plano do BNDES, aquele documento do investimento que mostra qual que é o planejamento do investimento no setor de saúde nos próximos anos, é muito baixo. Então, claro que um governo liberal poderia fazer mais do que está fazendo, mas se a gente olhar para o que está Uhum. sendo feito agora, a gente não consegue ver muita coisa, né? Eu, pelo menos, estou um pouco pessimista com relação ao que está fazendo. Agora, dava para muitas outras coisas poderiam ser feitas. Por exemplo, a educação, mesmo um governo liberal, acredita que é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da economia no longo prazo. Então, É. poderia estar sendo feito de uma forma mais efetiva. Até porque se a gente for querer colocar assim, vai respondendo a pergunta que foi posta, né, de uma forma mais caricatural, que eu sempre tento evitar, né? Eu sempre falo, olha, qual a visão que é melhor, qual que é pior? Eu falo, é aquela que consegue se adequar a um pragmatismo de resposta, né? Pô, assim, se a gente pegar a teoria liberal mesmo, ela prega muito essa questão, né, dos investimentos em pesquisa e em educação, né? Mas tem gente que tem outras vertentes que fala, olha, isso é condição necessária, porém não suficiente, não é verdade? Assim, quanto a essa composição do investimento público e do investimento privado, eu vejo que em momentos que a economia está indo muito bem, é muito mais fácil você fazer uma concessão, você passar, né, algumas responsabilidades para o setor privado, porque tem um ambiente propício para isso, né? O ambiente de expectativas está favorável ao investimento privado. E a minha visão é que no movimento de reversão do ciclo, é que daí o Estado tem maior responsabilidade para fazer a intervenção exatamente para atenuar esses ciclos, né? Tanto do crescimento, que depois pode se reverter em uma queda muito grande, né? E dessa forma conseguir manter a renda, o emprego o mais constante possível, a despeito de coisas que, de fato, o poder público não tem como prever, né? Com uma crise que teve, né, essa crise do coronavírus e o próprio choque do petróleo que está tendo, eu até via que poderia ocorrer uma desaceleração esse ano. Para mim, eu acho que era um pouco claro, sobretudo por parte dos Estados Unidos, que reflete no Brasil como uma economia emergente. O que eu não conseguiria dizer, e isso eu acho que dificilmente algum economista conseguiria, né, explicar, é que o gatilho seria uma pandemia global conjugada com uma crise do petróleo no mesmo mês. Né? Você fala, meu Deus, mas dois eventos que ocorrem a cada 50 anos decidiram ocorrer juntos no mesmo mês. Né? Isso ninguém esperava, né, Eliane? É, Então, de fato, foi uma surpresa para todo mundo, embora a gente esperava assim, uma desaceleração global. Vou partir aqui para uma outra pergunta, Eliane, e eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente para mandar perguntas, que eu vou encaixando aqui na medida que o tema vai se relacionando às questões que estão sendo postas por você. E é uma pergunta bem voltada para a indústria, né? Igor, Que é uma. eu posso só fazer um breve comentário sobre essa última fala sua, muito Pode, rapidamente, antes de você pode. partir para a Claro. pergunta? É, não é sendo pessimista, é sendo Uhum.
pragmático e Uhum. realista e olhando os dados do Uhum. investimento público e Uhum. privado, é com base nisso que eu coloquei a Uhum. minha argumentação. E Claro. quando a gente olha para a política fiscal no Brasil, é bem o que você falou. Ela tem muita dificuldade de atuar contra o ciclo econômico. Quando a economia vai bem, é mais fácil para o governo fazer política fiscal. Quando a economia vai mal, aí é mais difícil. E é justamente nesse momento que seria fundamental. Então, essa existência desse espaço fiscal é muito importante, né? Se a gente olha É. uma economia como a Alemanha, por exemplo, né, diante dessa crise sanitária, o que está acontecendo lá? É um dos países que mais tem casos, se eu não me engano, é o quinto país com o maior número de casos e um número de mortes baixíssimo. Por quê? Porque eles têm Uhum. muitos leitos hospitalares, muitas UTIs, ou seja, ninguém morre por falta de UTI, e eles estão testando todo mundo e acompanhando essas pessoas. Então, você ter um estado forte, capaz de atuar nesses momentos, é fundamental. Agora você pode É. partir para a próxima pergunta. Só queria mencionar essa incapacidade do governo Sim. brasileiro de fazer política fiscal contracíclica. Sim, eu concordo. Acho que quando você fala de Estado forte, você quer um Estado com capacidade de ação, né? Por meio dos seus mais diversos ferramentais, né? Que a gente pode colocar aqui. Seja quando a economia entra em um colapso de fato, utilizar os bancos públicos, seja no momento que a economia vai muito bem, né? Conseguir fazer a substituição pelo mercado privado, né? Eu acho que equilibrar isso é a grande qualidade e a grande dificuldade dos governos que tem. Quando a gente fala de um Estado atuante, é isso que a gente quer, né? Um que saiba atuar nos momentos que precisa e se retire nos momentos que não precisa, não é verdade? Porque a gente viu no período recente política fiscal, né, desonerações e diversas coisas sendo feitas no momento que a economia estava em pleno emprego, não fazia sentido nenhum, né? Então, da mesma forma que no período anterior, né, um pouco mais para trás, foi muito bem em 2008, não é verdade? Então, saber atuar no momento que é necessário e sair no momento que não é necessário, né, a grande qualidade de um Estado, né, eficiente. Mas vamos ir para a última pergunta aqui que eu gostaria de fazer, Eliane. E é uma pergunta baseada até mesmo numa das suas especialidades, que é a indústria, né? Você pesquisa muito indústria, você tem muita publicação sobre indústria, o papel da indústria para o desenvolvimento econômico. E quando a gente fala dessa crise, a gente fala também de um setor de saúde, que é a indústria. E daí vem uma pergunta que, assim, há uma dependência ou uma incapacidade da indústria brasileira de suprir as necessidades do setor de saúde nessa crise? O que você tem a dizer sobre isso? Tá ótimo. Quando a gente olha a saúde do Brasil, né, eu vou começar falando pela saúde pública, há muito ela tem deixado a desejar em termos de atendimento à demanda nacional. Então, é sabido que o sistema de saúde no Brasil ele é muito deficiente. E Uhum. com essa pandemia do coronavírus, isso ficou muito mais evidente. Por quê? Quando a gente ouve os noticiários, lê os jornais, o que a gente ouve falar? Faltam insumos básicos, faltam equipamentos de proteção individual, máscaras, respiradores, testes, uma carência muito Uhum. grande desses produtos. E quando nós olhamos para o nível internacional, quem que domina a produção de tudo isso? Né? Eu andei dando uma olhada nos dados e a China, ela domina 90% da produção desses equipamentos, né? Essenciais para atender às necessidades da atual pandemia. E quando a gente analisa essa situação, a gente observa que isso é muito preocupante, né? É muito importante o setor de saúde, mas que outros setores também são fundamentais. Então, será que não é o momento da gente repensar nessa desindustrialização que aconteceu, quais os setores que a gente perdeu,
qual que é o papel da indústria nacional? E aqui eu levanto o caso da Alemanha, e eu acho que vários países da Europa, Estados Unidos, eles estão discutindo sobre isso agora. A gente Uhum. ficou dependentes de um único país produzindo esses equipamentos que são tão fundamentais, né? Então, eu acho que é um momento muito importante para repensar o papel da indústria local e que, no atual momento, ela tem sido incapaz de atender a demanda interna por esses produtos. E mesmo o Brasil tendo dinheiro para comprar, se disposto a pagar até mais caro por isso, ele tem encontrado dificuldade para comprar. Seja porque vai via Estados Unidos e acabam confiscando, aqui mesmo no Brasil, algumas cargas foram Uhum. roubadas. Então, mesmo tendo dinheiro, não está conseguindo comprar. E isso é muito perigoso, né? Esse é um momento muito importante para repensar o papel da indústria nacional. Quais são os É, itens? eu, Pode- eu acho que vai bem. A gente recebeu uma pergunta aqui, né, que o nosso telespectador, vamos chamar assim, falou que é exatamente o seu ponto, que olha, os bens industriais diversos foram transferidos ali para a fabricação para a China, né, nas últimas décadas, e lá se concentrou, que foi exatamente o ponto que você colocou. Isso se mostrou crítico atualmente, ele coloca, né? E você acha que essa crise pode ser a ignição para uma produção industrial em países que perderam essa capacidade de se desindustrializaram? Você acha que os estados, né, os países vão retomar essa ação de querer internalizar a produção, seja de insumos, seja de bens finais? Como que vai ficar essa nova, vamos colocar assim, geopolítica da produção, né? Que você tem a falar sobre isso? Qual que é a sua visão? Eu espero que sim, porque a gente já vem alertando sobre isso há muito tempo. Você nas suas pesquisas, eu nas minhas, vários outros colegas da nossa rede de contato têm alertado sobre quão problemático é esse fenômeno da desindustrialização, especialmente em setores mais intensivos em pesquisa, desenvolvimento, capital. A gente tem alertado isso há muito tempo e nada foi feito. Mas agora a gente está vivenciando uma situação tão grave e eu espero que isso sirva de exemplo para as outras economias, mas sobretudo para o Brasil, da importância de se manter a indústria nacional e a produção de alta tecnologia, intensiva, desse setor de saúde, intensiva em pesquisa e desenvolvimento, setores mais complexos. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça, né? Não posso dizer que vai acontecer. Eu já estou vendo uma crítica sobre isso na Europa. Eu li um artigo recente que fala que as economias europeias estão muito preocupadas com isso, estão repensando as suas estratégias de industrialização. E eu espero que aqui no Brasil também sirva para repensar o papel da indústria, da Uhum. política industrial, de incentivo à indústria, políticas horizontais, como o estímulo à educação, pesquisa, desenvolvimento. Eu espero sinceramente que isso aconteça. Então, perfeito. E a gente vê, de fato, a discussão que está tendo hoje, né? Diversas indústrias que a gente tem aqui, sejam nacionais, sejam multinacionais, já empreendendo um processo de reconversão industrial, né? Eu sempre, quando me perguntavam, eu falava assim, mas você acha que isso aqui é possível fazer? Eu acho que pelo período de tempo é difícil, né? Você conseguir fabricar, passar tudo por Anvisa e trazer para o mercado num período tão curto de um vírus que eu acho que tende a despeito, né, das consequências para a economia que vão ser severas, mas um vírus que tende a ter uma curva de se estabilizar dentro de 1, 2 meses, no máximo 13, daí a coisa começa a ficar um pouco mais, as pessoas começam a entrar numa rotina um pouco mais estável, né? Mas, sem dúvida, o legado que isso vai deixar, eu acho que é muito importante, porque por mais que não sirva para agora, diversos equipamentos que podem ser produzidos no momento, para tentar socorrer, tentar atender essa questão do coronavírus, podem, de fato, ajudar a fortalecer o parque industrial que a gente tem no país, né, Eli? Eu acho que é algo positivo e eu concordo aí com as suas colocações. A gente já está chegando aqui já para o final. As minhas perguntas já se esgotaram, você já respondeu todas, e o pessoal aqui que foi mandando, eu fui tentando encaixar na medida do possível quando o tema era correlato, né? Teria alguma questão que você gostaria de pontuar, Eli, só para a gente finalizar, porque agora eu acho que já estamos chegando no horário, daí a gente já encerra
e eu vou esperar te ver logo aqui novamente com a gente para debater outros assuntos, outros tantos assuntos, né? Para quem não sabe, a Eliane, ela pesquisa muito a questão de indústria, questões relacionadas à macroeconomia também, ela é uma espetacular econometrista, então ela entende muito dos modelos, sempre que precisa socorrer a gente recorre a ela. Então, Eliane, se quiser dar as últimas palavras, queria também te agradecer pela participação. Que isso, Igor, obrigada pelos seus comentários elogiosos, né? Eu também sou uma grande admiradora do seu trabalho, da tese que você desenvolveu, que foi referência em alguns estudos que eu fiz. Obrigada pela oportunidade, foi um grande prazer participar. E eu espero que esse momento que a gente está vivenciando, ele sirva de lição, né, para qual o papel do Estado na economia, qual o papel do investimento público e, e como é perigoso a gente ficar numa situação como essa, tão dependente de outras economias. Então, eu vou finalizar, né, o nosso tema, o papel do investimento público para o investimento privado. Eu vou finalizar com a mensagem de quão importante é a atuação do Estado na economia, especialmente via investimento, que gera, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, estímulos para o investimento privado, para o crescimento da economia, para a indústria, que é tão fundamental e está sendo tão depreciada nesses últimos anos. Perfeito, concordo plenamente. Eu acho que as pessoas às vezes pegam, né, confundem a atuação do papel, confundem, né, o que aconteceu no período recente, que de fato a gente critica muito, com demonizar o papel do Estado, né? Ou seja, jogam um bebê, lavam o bebê, né, e jogam ele com água fora. Eu acredito que, de fato, o Estado tem que atuar em momentos que a iniciativa privada não atua. Mas no momento que a iniciativa privada está atuando e está conseguindo complementar aquelas caixinhas, vamos dizer assim, né, que o Estado poderia complementar, o Estado tem que, de fato, sair para deixar a iniciativa privada seguir o seu rumo, né? Ou seja, atuarem de forma complementares, né, e não opostas ou conflitantes um ao outro. E assim, só para que eu acho que é muito importante dizer, as pessoas elas estão muito dispostas a aceitar as falhas de mercado, a todos os problemas que você deixar o mercado funcionar sozinho, ele vai gerar, do que aceitar as falhas de governo, as falhas de Estado. A gente sabe que isso acontece. Tem problemas na administração pública, mas as pessoas são muito intolerantes com essas falhas que acabam acontecendo no setor público e muito tolerantes com aquilo que acontece no setor privado, né? Então, a gente tem que fazer uma mescla, né? E não é que a gente queira que o Estado controle tudo, não. A gente quer que o mercado funcione, mas que o Estado tenha capacidade de atuação, principalmente num momento como esse. Saber entender as falhas de mercado e as falhas de governo e procurar corrigi-las, né? Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom, Eliane. Obrigado pela excelente participação. As suas colocações foram ótimas. Queria te agradecer.